Graça e paz, povo de Deus. Bendito seja Deus que nos reúne mais uma vez neste lugar, nesse espaço reservado, preparado, cedido para nós. Bendito seja Deus pela tua vida, pela tua família. Nós aqui estamos, porque, como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia por esse salmo. Bendito seja Deus, porque nós, como povo de Deus, tomamos posse, vamos assim dizer, desta palavra que o salmista escreveu, a fé inabalável. Estamos quase já por fechar algumas coisas. Essa pandemia, mexeu com toda a sociedade, mexeu com todos nós, mexeu com as famílias, mexeu com as vidas, mas o Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ah, meus queridos, minhas queridas, Igreja Metodista, povo de Deus que passa por aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor, porque Ele é aquele que nos faz ser inabaláveis. Ainda que os montes tumultuem, ainda que as águas se ficam bravas, o Senhor é aquele em quem confiamos. Confia no Senhor. Confia no Senhor, que é o Deus de milagre. Confia no Senhor, que é o Deus que provê. E Ele já está provendo. Está provendo para a igreja condições tecnológicas, está provendo para a igreja condições de um local, está provendo para a igreja as condições até financeiras, mas principalmente as condições espirituais, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E assim, nós começamos o nosso culto, vamos ter o nosso tempo de louvor, que você aí da tua casa possa louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando? Glória a Deus, louve ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse culto. Nós entregamos esse culto nas tuas mãos. Nós entregamos cada vida que participa desse culto com seus talentos. Nós entregamos cada vida que está agora diante dessa tela, diante desse celular, diante desse computador. Ah, Pai, participando desse culto. Nós te agradecemos porque confiamos que o Senhor é aquele que não nos deixa abalar, apesar das circunstâncias. Ah, Pai, que nós não olhemos as circunstâncias, mas olhemos para o Senhor. E que nesse tempo o nosso coração esteja verdadeiramente contrito, quebrantado, para que juntos possamos celebrar nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Esconder esse amor não posso. Vou gritar bem alto para o mundo inteiro ouvir. Escutem isso, não me intimido, não me envergonho. Maravilhosa graça me salvou. Nada irá me separar desse amor. Das trevas para a luz, refeito no sangue de Jesus. Estou vivo por dentro, não posso esconder esse amor, não posso. Vou gritar bem alto para o mundo inteiro ouvir. Escuta
desse amor, amor. Não me intimido, não me envergonho, teu poderoso nome me mudou. Nada irá nos separar desse amor, amor. Alturas ou profundidades não irão nos separar. Na esperança que eu canto, em Jesus firmado está. Alturas ou profundidades não irão nos separar. Na esperança que eu canto, em Jesus firmado está. Não me intimido, não me envergonho, maravilhosa graça me salvou. Nada irá nos separar desse amor, amor. Não me intimido, não me envergonho, teu poderoso nome me mudou. Nada irá nos separar desse amor, amor. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Que o Espírito Santo possa encher a casa de vocês, que Ele possa encher o coração de vocês de alegria, que Ele possa encher os nossos corações de força, alegria, de esperança. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que meu ser e a vergonha desfaz, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É um desejo no meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos salvou. Porque, ó Pai, o teu amor cuida de nós. Fale, Pai. Fale conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por mais esse tempo. Louvado seja Deus porque estamos aqui. Louvado seja Deus porque tão logo poderemos nos reunir. Louvado seja Deus pela providência. Louvado seja Deus pelos dízimos e ofertas. Louvado seja Deus pelas vidas comprometidas com o teu reino. Louvado seja Deus pelas famílias que não medem esforços para ajudar. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque cremos que portas já estão sendo abertas, vidas já estão sendo alcançadas. Louvado seja Deus, porque famílias já têm o seu sustento. Mas nós também clamamos para que aqueles que ainda estão com carência, ainda estão com dificuldades, Pai, que o Senhor abra portas, que o Senhor ajude essas famílias ao sustento, que o Senhor ajude essas famílias a ter a vida de dignidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que não há outro além de Ti, Pai. E nós clamamos, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu santo e maravilhoso nome, por tudo que Tu tens feito, por todo o milagre. Bendito seja Deus, Pai, que continuemos firmes, que continuemos ser uma igreja que avança, que prospera, que é leal, que é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Tivemos o nosso tempo de louvor e agora nós vamos ter o momento da mensagem. A palavra de Deus é o ponto principal de um culto. Nós iniciamos com uma abertura normalmente, nós temos o louvor, e o louvor é maravilhoso porque ele nos quebranta. O louvor, quando nós estamos presencial, né? O desejo de estarmos presencial vai estar chegando. E depois nós temos os momentos do dízimos e ofertas, para que possamos então colaborar com a missão. Mas o foco principal, porque o que Jesus pediu para que a gente fizesse foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E pensando em esse ide, nessa ordem, né? Porque foi o verbo, ele veio de uma forma mesmo de ide, né? Então ele não fez um pedido, ide por todo mundo. Então a mensagem é o ponto. Abra teu coração para essa palavra. Abra seu coração para que você possa receber do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, o Evangelho de Mateus tem me feito fazer várias leituras, vamos dizer assim, do Evangelho de Mateus. Eu trabalhei essa semana com o Evangelho de Mateus no grupo que nós temos nas quartas-feiras, um grupo que está chegando, um povo de Deus que está chegando.
Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida da igreja, nesse período todo. E pensando em Mateus, a gente tem a dizer algo muito importante, antes de entrar propriamente dito no evangelho dele. Nós entendemos que um dos discípulos de Jesus, que narrou os testemunhos de Jesus, antes de Mateus ser discípulo, Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. E a Bíblia diz que quando Jesus passou pela coletoria, nós falamos na quarta-feira, quando Jesus passou pela coletoria, Mateus estava lá cobrando os impostos. Mateus estava lá trabalhando. E Jesus diz algo para ele. Jesus olha para Mateus e fala: vem e segue-me. E Mateus imediatamente, o evangelho diz que imediatamente Mateus se levantou para seguir Jesus. Ele deixou tudo que ele estava fazendo. Essa reação de Mateus, né? Reação maravilhosa. E ali a gente pensa que devido ao cargo, Mateus era um homem próspero. Mateus, ele cobrava os impostos devidos, mas também os indevidos, porque ele era um funcionário do Império Romano. E Mateus abre mão de tudo aquilo, assume um compromisso de deixar as riquezas materiais, mas assume a riqueza espiritual, ao qual foi chamado naquele momento. Como cobrador de impostos, ele também não era acostumado a perdoar dívidas. Ele não era enviado para cobrar impostos para perdoar. Muito pelo contrário, ele era chamado para cobrar. E não existia uma outra forma, era imperdoável. E é interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é interessante que o convívio de Jesus com Mateus, o convívio de Mateus com Jesus, transforma ele num discípulo, e ele percebe que Jesus havia perdoado ele por muitas falhas. E Mateus então começa a ter o entendimento, melhor dizendo, do perdão. Aquele que foi colocado para não perdoar as dívidas, ele recebe do próprio Jesus o perdão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso a gente perceber que o convívio com Jesus é isso que nos transforma. É por isso que a igreja ela tem o discipulado, né? Para que a gente a cada vez mais vá aprendendo a palavra, vá aumentando a nossa fé. E então Mateus, nesse convívio, percebe tudo isso. E dentre os discípulos de Jesus, além de Mateus, que também era o cobrador de impostos, vamos dizer então, nós temos o Simão o Zelote. E Simão, ele era do partido dos Zelotes. E esse partido político, vamos assim dizer, era um partido que lutava contra a dominação romana. Então veja, Mateus, ele era um funcionário do Império Romano. Simão Pedro era do partido Zelote, era aquele que lutava contra aquela dominação. E na Bíblia, pelo menos, nós não encontramos as desavenças de Pedro com Mateus por conta disso. E isso nos ensina algo muito importante, que o que unia Pedro, o que unia Mateus, era muito maior do que toda a questão política. Isso ensina para nós algo maravilhoso. O que nos une para estarmos aqui, o que nos une para virmos para esse lugar, o que nos une para daqui a pouco estarmos juntos, é muito maior do que qualquer outra coisa. E isso fica claro para nós. A Bíblia então não relata desavenças entre eles. O propósito deles era Cristo. O propósito da igreja é Cristo. O propósito da igreja é anunciar Cristo, é falar de Cristo, é testemunhar Cristo. Se a igreja foge desse propósito, ela foge da missão. E nós não podemos fugir da missão. Nós somos aqui o povo buscando
que esse propósito seja nosso, que esse propósito seja o seu foco, Jesus seja o seu foco. Mesmo sendo diferentes, Mateus e Simão trabalharam, porque eles entenderam o propósito, eles tinham o mesmo ideal, e juntos ali, eles foram trabalhando, eles foram na expansão do reino de Deus. Que seja essa a missão da igreja, que nós estejamos juntos, independentemente de como somos, mas com o mesmo propósito, Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida de Mateus, glória a Deus pelo chamado de Mateus. E nós encontramos então, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 29 a 34, um milagre que aconteceu. E nós vamos ler nesse momento esse milagre. Amém? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: o que está acontecendo aqui? E disseram: Jesus está passando, Jesus, o Nazareno. E então ele clamou, veja bem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor foi alto naquele momento, e os que passavam repreendiam a ele e diziam a ele: cala-se. Mas ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? A grande pergunta de Jesus para aquele homem, a grande pergunta de Jesus para nós: que queres que Jesus te faça? Que queremos que Jesus faça a nós? Bom, o cego respondeu: que eu veja. E Jesus disse: vê e vá, a tua fé te salvou. O grande milagre aconteceu. Mas esse milagre ele não aconteceu só no sentido físico da visão. Jesus entregou a ele algo muito maior. E nós vamos então, nesse tempo, pensar sobre isso. Porque ao final desse milagre, o cego vê, seguia Jesus glorificando a ele. E todo o povo, vendo, dava louvores a Deus. Louvado seja o Senhor pelo milagre, um grande clamor. Essa palavra me fez pensar em três pontos. Primeiro, o grande clamor. A palavra de Deus diz que aquele cego não desistiu. A palavra de Deus diz, e nós lemos, que quando ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa, ele pergunta o que era, e quando respondem para ele: Jesus o Nazareno, ele começa a clamar mais alto. É interessante, porque com certeza ele tinha ouvido falar desse Jesus, porque ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é interessante porque, como ele não estava vendo, ele não sabia onde ele estava, ele sabia que ele estava por ali, mas ele não o vendo, porque ele ainda estava cego. Ele vai falando alto, ele vai clamando, o sentido da palavra clamor, né? Ele não estava falando baixinho, ele estava dizendo, ao ponto das pessoas falarem com ele: para, cala-te, chega de incomodar. E ele, quanto mais falaram com ele, mais ele falava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele se colocou vamos dizer assim, um espírito de humildade, pedindo ao mestre que tivesse compaixão, para ele. Interessante que ele vai clamando, ele vai gritando. E quando você pensa nisso, quando você pensa no clamor, quando você pensa que às vezes na igreja, quando alguém dá um glória a Deus, até falei alguma coisa sobre isso também, quando alguém fala glória a Deus, aleluia, às vezes a gente se sente incomodado, né? E aqui está dizendo que ele foi clamando, que ele foi gritando, que ele foi falando com o Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E nessa noite, meu querido e minha querida, eu digo para você, Jesus, filho de Davi, tem compaixão da igreja metodista. Jesus, filho de Davi, tem compaixão das famílias. Jesus, filho de Davi, tem compaixão daqueles que estão sem trabalho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão daqueles que têm enfermidades. Jesus, filho de Davi, tem compaixão daqueles que estão afastados de ti. Jesus resgata essas vidas. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Esse foi o clamor daquele cego. Você tem clamado? Você tem clamado ao Senhor? Talvez quando você vai lá no seu quarto, porque Jesus disse na oração, entra para o teu quarto, que o teu pai que te vê, que te ouve. Você tem feito isso? Se nós não estamos na igreja, você tem clamado na tua casa? Ou você está esperando chegar na igreja? Veja, ele estava lá esmolando, ele estava ali à porta. Com certeza todos os dias algo chegava para ele ali e ele vivia disso. Mas Jesus, através do clamor dele, vai oferecer algo maior para ele. Então, o primeiro ponto, ele clamou. Primeiro ponto, ele não retrocedeu ao seu clamor, vamos dizer. Ele não ficou encabulado, porque as pessoas estavam falando com ele, cala-te. Porque as pessoas olharam para ele meio assim, como quem diz, quem é você? Por que você está aí gritando? Não. Ele, pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele clamou mais ainda, porque ele sabia que Jesus estava passando, que Jesus ia embora, né, ali fisicamente, e que ele precisava daquele milagre. Percebe o clamor acompanhado de uma fé, porque ele clamou, porque ele sabia, é agora, chegou a minha hora. Ele não perdeu a oportunidade, em meio ao seu clamor, ele não perdeu a oportunidade de receber o milagre. Você tem perdido oportunidades, meu querido, minha querida? Não perca as oportunidades que Deus tem te colocado, que Deus tem te apresentado. Abrace essas oportunidades, faça como ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, amém? Louvado seja Deus por esse Jesus que sim, tem compaixão de nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia, creia nisso, creia como ele creu. Outro ponto importante é a pergunta que Jesus faz para ele, né? Jesus tem milagres para nós todos os dias. O milagre do texto foi muito além. O que Jesus fez com ele foi muito além da cegueira física. E aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua cegueira? Qual tem sido aquilo que tem deixado você sem ver? Interessante que a fé é a certeza das coisas que não se pode ver. Ou seja, se eu não posso ver, não tem problema, a minha fé está ali, a minha fé continua, porque Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E em meio à pandemia, em meio à situação financeira, em meio à situação de saúde, em meio ao nosso sistema político, em meio a tudo que nós estamos vivendo, tudo isso tem deixado você cego? Você tem percebido que você não tem conseguido enxergar além daquilo que os seus olhos conseguem captar? Amado, vá muito além. Peça ao Senhor para te levar além. Tem um louvor que fala, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade. Leva-me além, Senhor, leva-nos além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ah, esse cego, ele nos ensina tanto. Ele nos ensina que em meio à sua vida tão difícil, ele não perdeu tempo, ele se entregou, ele levantou, ele clamou. Louvado seja Deus. Não permita, amados, não permita que o que está acontecendo ao seu redor tire você da promessa. Ele tem promessa de bênção e não de mal. Amém? O milagre do cego foi grande demais.
A resposta de Jesus foi para ele: veja, vá, a tua fé te salvou. Curou a ele plenamente. Salvou em primeiro lugar. Salvação. Queres ser salvo? Entregue teu caminho ao Senhor. Queres ser curado? Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, né? A palavra de Deus diz em Mateus 7, 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha que maravilha. Você tem, então, clamado, você tem ouvido a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça para você nesse momento? O que é que você quer que Jesus faça para você nessa noite? O que queres que Jesus faça para você? Peça aí a Ele: Senhor, eu preciso me libertar de mim mesmo. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Ah, que maravilha! O Senhor em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, então, pelo milagre. Então nós tivemos o clamor, nós tivemos a pergunta de Jesus e nós tivemos o milagre de Jesus. Jesus tem milagres para todos nós. Ele é o verdadeiro milagre. Talvez você hoje possa pensar: eu sou um milagre. Eu digo para vocês: eu sou um milagre. Resposta de Deus: eu sou um milagre. O milagre das orações da minha mãe, o milagre das orações do meu pai, um milagre do Cristo revelado a mim em tempo, para que assim pudesse eu entregar a minha vida ao Senhor em plenitude, verdadeiramente. Aleluia por isso. Quando nós pensamos no milagre, né? O cego recebeu então o grande milagre, a salvação. Primeiro, amados, a palavra de Deus, ela nos é dada para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos confrontar, para nos fazer mudar de vida, para nos quebrantar, para mudar a nossa direção, para a nossa conversão. E isso tudo acontece para quê? Para a nossa salvação, né? A salvação em Cristo Jesus, a salvação da nossa vida, para que quando formos para a eternidade, encontremos com o Senhor Jesus, encontremos com o Mestre, e possamos lá dizer: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Toma, Mestre, eis-me aqui. A eternidade tem a nossa salvação. Para isso, nós precisamos então clamar, nós precisamos receber o milagre. E o milagre da salvação nós recebemos como nós atendemos ao chamado, como fez Mateus. Mateus, cobrador de impostos. Ali, de repente, Jesus diz a ele: vem e segue-me. E ele seguiu Jesus. E você? Você tem seguido a Jesus? Ou quantas coisas estão no seu caminho e você acaba às vezes deixando Jesus? Espera aí, vamos deixar Jesus para depois. Vamos deixar Jesus para a hora que eu me formar, para a hora que eu me casar, para a hora que eu arrumar um emprego melhor. Enfim, Jesus está aí hoje e sempre, para que nós possamos então receber os milagres que Ele tem para nós. Os milagres para hoje, para a tua vida hoje. O cego recebeu um milagre naquele momento, e esse milagre reverberou sobre toda a vida de Mateus. Mateus, então, foi aquele que escreveu todo o evangelho, porque ele escreveu, como eu disse no início, daquilo que ele testemunhou, daquilo que ele viu, ele foi anotando. E ele foi, então, aquele discípulo que acompanhou Jesus. Muito bem. A palavra diz, então, que em meio ao que ele recebeu, né, o cego saiu dando glória a Deus. Dar glória a Deus. Ele saiu pelo mundo, ele saiu pelo povoado. Feliz! Eu era cego, agora eu estou enxergando. E isso nos faz pensar que talvez nós não sejamos cegos. Eu não sou cega, você que está aí comigo. Mas a nossa cegueira pode não ser física, a nossa cegueira pode ser espiritual.
E muitas das vezes nós acabamos cegos enxergando, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Então que nesse tempo, que nesse dia, que nessa noite, que nesse culto, você possa escrever aí no chat: glória a Deus, porque eu creio em Jesus. Glória a Deus, porque eu quero ser curado. Glória a Deus, porque eu quero ser salvo. E assim, Jesus vai entrando, né? Vai entrando na tua vida, vai entrando na tua casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as minhas feridas. Você tem feridas para ser curadas nessa noite? Fala como o cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, vem me curar. Você tem feridas no seu coração? Peça para o Senhor: Pai, entra no meu coração. Fulano me machucou, ciclano me magoou. O Senhor entra. Amados, eu tenho vivido uma experiência aí disso. E o Senhor tem falado comigo: acalma o teu coração. O Senhor está contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está contigo. Assim como aquele cego, ele não deixou a oportunidade passar. Como a mulher do fluxo de sangue, ela sabia que ele ia passar, e ela disse: se eu apenas tocar a orla das vestes, eu vou ser curada. Isso é fé, amados. Ah, meus queridos, nós, para crermos, nós precisamos ver. Infelizmente, vivemos esse tempo. Paulo escreve aqui para Timóteo que chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, voltarão às fábulas. Nós estamos nesse tempo, sim. Assim como o povo, Paulo escreveu para aquele povo, e isso é hoje para nós mais do que nunca. As pessoas estão voltando às fábulas, estão voltando às historinhas, e o evangelho puro e simples apresentado, as pessoas não querem ouvir, porque o evangelho, ele nos confronta. Ora, Jesus olhou para aquele cego e disse: vem, siga-me. Olhou para Mateus, aliás, e disse: siga-me. Olhou para aquele cego e disse: venha, a tua fé te salvou. Salvou aquele cego, corpo, alma e espírito. As três esferas às quais nós precisamos ser resgatados. Porque às vezes nós queremos ser resgatados só fisicamente, mas estamos emocionalmente derrubados. Às vezes nós queremos ser resgatados emocionalmente, mas espiritualmente estamos fracos. Às vezes nós queremos só espiritual. O espiritual é importante, mas a nossa emoção, o nosso físico. E é interessante que quando espiritualmente estamos resgatados, até fisicamente nós conseguimos permanecer, mesmo estando com alguns problemas. Mas o contrário nem sempre é. Então, queridos, que nesse tempo, nessa cura dessa noite, você possa se apresentar ao Senhor, você possa dizer para o Senhor: eis que eu estou aqui. Eis que eu estou aqui, porque assim como aquele cego, ele no final saiu dando glória a Deus, saiu mostrando para todo mundo: olha, eu agora posso ver. Você agora pode ver depois dessa palavra? Talvez você estava com sua visão embotada, com a sua mente atrofiada, que nessa hora, assim como com Mateus, assim como com o cego, você possa encontrar na palavra de Deus o conforto, o fortalecimento da tua vida, para que você possa saber que aí dentro da tua casa você possa dar glória a Deus, você possa dar glória a Deus no seu trabalho, você possa dar glória a Deus por onde você passar, você possa dizer: eu creio em Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu creio na salvação, eu antes estava cego, mas agora eu posso ver, eu antes não entendia, mas agora eu estou entendendo, porque a vida em Cristo é uma caminhada, né? Por isso que eu sempre digo o que o versículo bíblico diz, que o caminhar do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando. Amados, precisamos caminhar, não retroceda. A palavra de Deus diz: não se agrada daqueles que retrocedem, não retroceda. Muito em breve, mais uns 2 domingos aí, e nós vamos estar
com algumas pessoas aqui, porque nós vamos fazer tudo de acordo. Amém? Você tem clamado? Vou te fazer a pergunta para o final. Você tem clamado ao Senhor? Você tem feito como esse cego? Ou você talvez pense assim, eu não preciso de nada. Eu nem vou clamar porque eu não preciso. Amados, todos nós precisamos clamar. Clamar até mesmo pelo Senhor dizendo, Pai, muito obrigada porque está tudo caminhando. Isso também é um clamor. Mas se você está passando por alguma aflição, clama a mim e eu te responderei. Precisa clamar. O cego clamou e Jesus respondeu. Aleluia, aleluia, porque ele estava ali, à margem, e de repente ele sai de alegria, pulando de alegria. Estou vendo. E ele não estava só vendo. É tão interessante que quando ele diz, no final lá, que Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores. Olha que interessante. Ele seguia Jesus. Então ele passou a ser um seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus? Preste atenção. Quando você é um seguidor de Jesus, quando Jesus é a sua prioridade, você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Você segue, porque como Mateus, como eu disse, sobre a vida de Mateus, um pouquinho que eu falei, ele sabia, ele entendeu o propósito. Quando você sabe o propósito, amado, de seguir a Jesus, você está num processo dentro da tua igreja, você vai seguir até o fim. Você não desiste, você não retrocede, você continua firme, porque você sabe que o propósito é de Jesus. Agora talvez você esteja na dúvida, qual é o propósito de Jesus para a tua vida? Amado, o propósito de Jesus para a tua vida é a salvação. Sem ela, não adianta. Você pode fazer o que for nessa terra, você pode doar mil reais para uma pessoa todo mês, você pode dar não sei quantas cestas, você pode fazer o que for, mas se você não tiver certeza, convicção do propósito de Jesus para a tua vida, que é a salvação, você vai fazer isso até que você morra, mas talvez você não vá ser salvo. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Ele sai então dando glória a Deus, e aí o ato dele dar glória a Deus faz com que todo o povo, vendo isto, vendo o milagre, dava louvores a Deus. Que o povo metodista, Monte Alegre, quando nós estivermos aqui, você seja aquele povo que dá glória a Deus. Como eu falei no culto passado, e vou repetir, John Wesley, o fundador do metodismo, ele disse que ele tinha medo de que o metodismo se transformasse numa seita morta. Não, nós não somos um metodista do Monte Alegre, nós não somos uma seita morta, nós somos um povo do coração aquecido, nós somos um povo que vai atrás de vidas, nós somos um povo que quando estivermos juntos, nós vamos clamar, nós vamos louvar, nós vamos dar glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Nós não cantamos por tudo que tu tens feito, por tudo que tu has de fazer? Por tua promessa e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça ao Senhor com todo o teu ser, por tudo que Ele já tem feito na tua vida. Amados do Senhor, louvado seja Deus. O Senhor pergunta então, que queres que eu te faça? Nós queremos ver, nós queremos ouvir, nós queremos seguir os teus caminhos, nós queremos assim sair te adorando, sair anunciando as boas novas da graça por onde passarmos, para que os outros vejam que o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus de promessa, é o Deus que não é homem para que minta. Pai, tu és o nosso Deus. Entra, Senhor, nesta hora, na vida de cada um que está nos ouvindo. Senhor, entra nas famílias,
Restaura famílias, restaura a confiança dos casais. Pai, em meio a tudo aquilo que podemos ter feito, Pai, que o Senhor venha nessa hora nos derramar perdão, que o Senhor venha nessa hora derramar da tua graça, para que nós possamos ver, para que nós possamos sair salvos, erguidos. Pai, que nós possamos sair clamando e glorificando ao Senhor, porque o Senhor é aquele que cura, porque o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que salva. Bendito seja Deus de amor, por cada vida que tem se achegado. Pai, eu oro nessa hora, pelas famílias que estão se aproximando da igreja, fortalece, Pai. Eu oro nessa hora, pelas vidas que nós estamos trabalhando na quarta-feira. Pai, que o Senhor derrame porção dobrada sobre elas. Pai, eu oro nessa hora pela igreja metodista já constituída, as famílias que começaram conosco lá no início. Deus, visita essas famílias, visita cada uma delas. Pai, eu não preciso falar o nome de cada uma, porque o Senhor sabe. Aqueles que se achegaram, aqueles que foram batizados, aqueles que foram recebidos. Pai, entra por cada canto dessa cidade, porque nós temos pessoas espalhadas por todo o tempo, por todo o local. Visita, Senhor, visita os casais, visita as crianças, visita as mães, os bebês. Deus, opera milagre na vida desse povo, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai preparando este lugar, para que possamos aqui juntos, nos reunir, clamando, louvando, te adorando, e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tu és misericordioso, nos trouxe condições para estarmos juntos. Jesus, filho de Davi, Pai, vai liberando os processos da prefeitura, para que nós possamos erguer o nosso templo, em nome de Jesus. Pai, nada do que nós temos feito é para nós, nada do que nós temos feito é para nos engrandecer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, nós glorificamos, nós entregamos essa semana de trabalho, nós colocamos nas tuas mãos, para que o Senhor use aqueles e aquelas servos e servas, da maneira que te agrada, Pai. Pai, leva embora todo espírito de confusão, leva embora, Senhor, todo espírito de retaliação contra a tua igreja, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e assim nós cremos, que a igreja metodista é um farol por onde ela passa, em nome de Jesus. Amém, amados. Bendito seja Deus. Que queres que eu te faça? Jesus te pergunta. Fale com ele. Conta para ele. Conta só para ele. Amém? Que a graça do nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus Pai, o nosso Deus Espírito Santo, seja com todos nós, seja com cada vida, com cada família. Pai, entra mesmo com teu milagre. Nós oramos, te agradecemos por este culto. Amém. Bendito seja Deus, graça e paz. Uma boa semana a todos.